Bem-vindos ao Beijo Barbara. Hoje eu vou falar com vocês sobre Cidadã de Segunda Classe, da Bushi Mishita. Bom, pra quem já acompanha o canal há um tempo, vocês sabem que eu li As Alegrias da Maternidade, que foi o livro enviado pela TAG no ano de 2017, se não me engano. Foi o melhor livro que eu li aquele ano, me apaixonei pela autora. Por sorte nossa, a dublinense decidiu trazer mais livros da autora. O primeiro livro que ela trouxe, então, para o Brasil foi Cidadã de Segunda Classe. É interessante comentar desde o início que esse livro aqui, ele é como se fosse uma prequel, né? Uma prequel é ao contrário de sequência, é uma frequência. Então, o que acontece? Antes desse livro, a autora havia escrito uma história. Foi o primeiro livro dela, que é o No Fundo do Poço. E aí ela decide, então, escrever a história dessa protagonista, a Ada, antes de No Fundo do Poço. E essa história é a Cidadã de Segunda Classe. No Fundo do Poço é o próximo livro da Meshita que a Dublinense vai trazer para o Brasil, então, e que agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá ainda em pré-venda. Então, a gente vai ter um desenvolvimento melhor dessa história aqui, ainda nesse livro. Cronologicamente, foi lançado primeiro o fim, depois o começo da história, mas você pode ler em qualquer ordem, né? Eu acho que isso não faz diferença alguma, mas ainda não li No Fundo do Poço, ainda vou começar a ler. Eu vi na internet que esse livro chegou a ser publicado como uma única coisa, né? No Fundo do Poço, Cidadã de Segunda Classe, como um volume único, até porque, pelo que eu vi, o No Fundo do Poço é muito mais fininho que esse aqui. Então vale a pena juntar, né, numa única edição. Agora vamos a esse aqui. Eu acho que a princípio a gente tem que começar falando da história da Bushi Meshita. Então, pelo que eu me lembro, assim, a Bushi Meshita se casou e foi para Inglaterra. Essa questão do movimento, da mudança para outro espaço, tá presente nessas duas obras que eu li dela. Então, no Alegrias da Maternidade, a protagonista vai, então, do interior da Nigéria para Lagos, que é a capital. Aqui nesse livro a gente tem um movimento da Ada da capital. Então ela sai de Lagos para ir para fora, que é exatamente o que aconteceu na vida da Bushi Meshita. Ela foi morar na Inglaterra e ela começou a escrever livros lá na Inglaterra. Se eu não me engano, ela tinha 5 filhos e estava grávida do 6º. E aí ela mostrou esses livros pro marido dela, que colocou fogo e destruiu os escritos dela. E aí ela se separa do marido, decide seguir com a carreira de escritora, se forma em ciências sociais em outro país, né, cuidando dos 5 e ali depois 6 filhos. É legal comentar que apesar de a Nigéria falar inglês, a Inglaterra também, existe uma pequena diferença, porque na Nigéria se diz que o inglês é o inglês pidgin, porque existem questões culturais da fala, existem os sotaques, existem as questões, quando eu falo questões culturais, eu quero dizer palavras que a gente vai criando e que acabam existindo só naquele país, não no outro. Aqui no Brasil mesmo a gente tem as gírias, por exemplo. Você chega em outro estado, às vezes você não compreende o que a pessoa está dizendo. Então essas questões culturais influenciam sim na compreensão. E a gente não pode esquecer que ela era uma mulher negra vivendo em outro país, o país de seus colonizadores, cheia de criança. Então ela tinha tudo para não conseguir completar a sua faculdade, para não conseguir vender os seus livros, e ela faz isso. E o porquê que eu trago isso aqui? Por 2 motivos. Primeiro, que é o mais curto, é que muita gente me disse que esperava de Cidadã de Segunda Classe toda a força que a Alegrias da Maternidade tem. Mas o que acontece? Depois de toda essa treta da Meshita com o marido dela, se eu não me engano, a filha mais nova decide morar com o pai. E ela se sente profundamente machucada. Porque foi um homem que agrediu ela de muitas formas durante muitos anos, de um relacionamento muito íntimo. Então, quando ela escreve Alegrias da Maternidade, ela tá com o coração despedaçado. E ela coloca isso no livro. Ela coloca cada ferimento que ela tem com relação à maternidade e até a questão dos pais, dos filhos, ela coloca naquele livro. E é por isso que dá vontade de chorar a cada final de capítulo, praticamente. Nesse livro aqui, a gente tá em outro momento da vida da Meshita. Também não é um momento fácil,
Mas exatamente por serem os primeiros livros dela, ainda são muito autobiográficos. O Alegrias, ela leva experiência, mas neste livro aqui, a gente tem uma representação do que foi a vida dela em muitas partes, né? Eu não li a respeito mais fora, mas eu acredito que tenha sido uma escrita catártica da Bushi Meshita. Porque a personagem principal aqui, então, assim como no outro, né? Ela fica sem os familiares, sem o pai e a mãe logo, ela fica órfã. E ela é criada pelas outras mulheres do pai e tudo mais. Só que isso é muito complicado porque cada mãe, cada mulher advoga em defesa do seu filho. Então, quando ela fica ao cuidado da mãe dos outros, ela vai ser sempre uma segunda opção. Então, ela luta pra estudar, ela se esforça muito e aí ela consegue estudar. E aí o que acontece com ela é que o valor do dote dela fica muito alto. Então, tipo, ela vale muito, isso é muito bizarro, né? Muito interessante como a gente volta a refletir sobre essas coisas, como a mulher era tratada como mercadoria. Ela se casa com um cara que ela estudou junto e ela fica feliz porque ela fala, ele é meio bobinho assim, eu vou conseguir ter a minha vida, fazer as minhas coisas. E ela decide muita coisa, mas ele não abre mão da postura dele como homem, no sentido de poder obrigá-la a fazer o que ele quer, de dar a última palavra, de ter direitos que ela não tem. Ele não vai deixar ela esquecer nunca que ela é uma mulher. Então a sociedade inglesa não deixa esquecer que ela é uma negra estrangeira e o marido dela não deixa ela esquecer que ela é uma mulher. Ela vive essa situação de cidadã de segunda classe e ela vive como uma pessoa de segunda classe. Eu acho interessante porque a Simone de Beauvoir diz que a mulher é o outro do homem, esse é o conceito base do segundo sexo. E aí, no livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, ela fala sobre como a mulher negra é o outro do outro. Porque ela é o outro do homem e ela é o outro da branquitude. Então ela é duplamente o outro, ela é duplamente distante. E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse livro. O mais interessante é que, por mais que seja mais sutil, eu acho que a personagem do Alegrias da Maternidade compreende de uma forma maior o quanto o sistema está introduzido nas opressões que ela sofre. E talvez isso seja porque, por ser um livro mais maduro da Bushi e a ligação que ela teve posteriormente com as ciências sociais, tenham feito ela refletir dessa forma no livro. Nesse aqui é muito interessante porque a Ada, ela não compreende isso de forma estrutural. Ela entende isso de uma forma bastante liberal, no sentido de que se eu trabalhar e eu tiver meu dinheiro, eu consigo. Ela esquece que ela precisa da assinatura do marido pra alguma coisa, sabe? Não que ela esqueça, mas ela acha que ela consegue passar por isso, por mérito próprio. E aí ela dá com a cara na porta, muitas vezes, pelas expectativas criadas por ela, e muitas outras vezes ela dá com a cara na porta por coisas que já seriam dadas, que daria com a cara na porta. Muitas vezes ela consegue, ela passa por cima, por mérito próprio ela vai lá e faz, mas em momento nenhum isso faz com que a vida dela seja melhor. São pequenas vitórias que são permitidas a ela ter, que não incomodam a ninguém ao redor, mas ainda assim ela não vence. A única coisa que me deu um pouquinho de desânimo nele foi porque ele é autobiográfico e aí teve uma parte no finalzinho que eu saquei qual ia ser o final do livro. Então é meio ruim quando você descobre, mas por ser autobiográfico não tem muito o que fazer, né? É muito interessante saber a biografia da autora e fazer essa relação para saber de que lugar ela tá falando tudo aquilo. Então, quando eu vejo esse final assim, eu acho que realmente é catártico pra Emecheta uma publicação dessa, sabe? Esse livro aqui é incrível, né? Uma mulher nos anos 60, negra, estrangeira, na Inglaterra. E aí tem uma coisa que eu achei muito bizarra, que fala que os estrangeiros não conseguiam cuidar dos filhos porque eles tinham uma carga de trabalho muito grande. Então o que acontece? Vamos falar um pouquinho, né, de mulheres pra variar aqui. Existe a carga de trabalho 8 horas, aí existe a segunda jornada, né, que é a questão do cuidado com a casa, e existe uma terceira jornada, que é o cuidado com a criança. E essa segunda e terceira jornada, ela só é colocada nas costas da mulher. Tanto é que a força de trabalho masculina só é possível por causa de uma força de trabalho doméstica e com as crianças que muitas vezes ela é gratuita.
Um homem não teria dinheiro pra pagar uma babá e pagar uma empregada. Ou pra pagar uma faxineira de vez em quando e uma creche, sabe? Então, às vezes só é possível que o homem vá trabalhar por causa disso. Mas no caso aqui é totalmente diferente, porque o marido dela não trabalha, ele estuda, ele tenta passar em concurso, ela sustenta o marido, e aí ele diz assim, a gente tinha que ir colocar pra adoção nossas crianças, porque não dá tempo da gente cuidar deles, isso é um luxo. E ela se recusa a abrir mão dos filhos. Então essa questão da maternidade, dessa leoa que cuida dos filhos, está presente aqui também. E esse costume, que me parece que é bem real, assim, que acontecia na época, de colocar os filhos para adoção porque não se teria tempo de cuidar deles, não teria dinheiro para alimentar, foi uma coisa, assim, meio chocante para mim, né? Foi uma coisa que eu não tava esperando, acho que eu nunca tinha parado para refletir a respeito disso e não cogitaria essa hipótese, né? Mas bom, pessoal, é isso. Eu não vou ficar falando muito mais aqui, porque os livros da Mecheta são realmente muito complexos. Muita gente falou assim, você não gostou tanto do livro, né? Não, aconteceram duas coisas. Um, ele realmente não é melhor do que As Alegrias da Maternidade pra mim, pelos motivos que eu já falei aqui antes. E dois, aconteceu que eu li ele em um mês que eu tava sem vontade de ler. Então eu pegava ele, eu lia 50 páginas de uma vez. Só que eu ficava uma semana sem pegar ele de novo. E acabou que eu demorei mais de um mês pra lê-lo. Então o desânimo foi com leituras, né? Passei o mês passado inteiro sem ler nada, sem terminar nenhuma leitura. Então acabou sendo uma conjunção não muito agradável. Mas eu gostei muito, inclusive lá no Instagram. Agora eu tô treinando esse negócio de dar estrela pros livros. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. O Alegrias tem 5, com bônus. Mas esse aqui tem 4 estrelas. Eu gostei sim. E tô muito ansiosa pra ler No Fundo do Poço, da Dublinense. Assim que eu ler, e eu vou ler rápido, eu juro, eu trago pra vocês aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um like aqui embaixo. Se não gostaram, me digam por que não gostou. Se inscrevam no canal para receber notificações dos vídeos que eu faço por aqui. Um beijo e até a próxima.